Olá, sou Jorge Puente. Bem-vindos ao mundo da magia da transformação. Neste vídeo vamos falar sobre hiperrealidade ou realidade aumentada desde um ponto de vista mágico. Mas, antes de começar com a parte mágica do assunto, vamos tentar analisar um pouquinho a que a gente se refere com hiperrealidade ou realidade aumentada. Isso é um tema que está muito na moda neste momento. Já falamos um pouco em outros vídeos de realidade holográfica, que é uma das formas de ver este assunto, né? Mas a forma mais tradicional é que a realidade aumentada, vamos definir assim, é uma parte visível, a realidade que nós temos aqui, tá bem? E uma parte que está em algum lugar. Esse lugar pode ser dentro de um servidor gigante em algum lugar do mundo, ou pode ser em algum lugar astral, ou pode ser na tua imaginação, não sei. Então, a realidade aumentada, como o nome indica, é uma realidade física que nós vemos aqui, que podemos tocar e interagir, mas uma parte com a qual podemos interagir até certo ponto, mas não pertenceria a esta parte física. O que está acontecendo nas últimas décadas e que está se acelerando muito nos últimos 2 ou 3 anos? Começa a tomar uma força muito grande a realidade virtual. O conceito de que a realidade é algo mais do que o visível existe desde sempre. Gente, quando nós falamos em religião, falamos em misticismo e falamos de seres que não podemos ver, e falamos de deuses que não podemos ver, usamos o conceito de fé, por exemplo, estamos trabalhando em uma realidade aumentada. Isto não é nenhuma coisa nova. Onde está a diferença? A diferença é que agora, tudo isso que nós falamos antes, eu acredito que existem seres de luz, assim, pleiadianos, etc, anjos, demônios, etc. Neste momento, alguém começou a plasmar na parte física e começou a criar um conceito de mundo virtual. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos básicos que nós temos todos os dias por aí, antes de chegar aos jogos, né? Como vocês podem ver, nós criamos mundos, mesmo sem nenhuma tecnologia. Por exemplo, quem joga RPG sabe como que é importante a personagem dele e o jogo que está acontecendo. Começa a formar parte da vida da pessoa. Tinha uns meus amigos uma vez que o personagem dele morreu depois de anos no jogo e ele estava absolutamente traumatizado. Por quê? Porque aquilo era real para ele. Eu dou exemplo de RPG como muitos outros. Tem coisas que nós temos, sentimos e que são tão reais quanto algo físico. Isso é uma coisa que os neurolinguistas descobriram faz tempo. Então, esta coisa vai aumentando e, de repente, chega a internet. E a internet começa a criar estes mundos dentro da tela. Quando a gente entra na internet, não sei se vocês perceberam isso, mas automaticamente os nossos canais de comunicação, seja em redes sociais, Facebook, Instagram, etc., ou YouTube, por exemplo, nos direcionam com algoritmos que sabem os nossos gostos. Então, se eu gosto de música clássica, não vão me mostrar quase nada de rock. Por exemplo, eu não recebo nada de rock pesado. Por que será? De repente porque eu não gosto de rock pesado e não andei procurando, e então o YouTube entende que vai me fornecer outros tipos de música. Também, o outro dia andei pesquisando música dark, por exemplo, para alguns trabalhos, e agora tem um monte de recomendações de dark ambient, também criptas, catacumbas, túmulos, etc. Um repertório infinito, que se eu me metesse nesse mundo de música gótica, tem um mundo, posso ficar lá dentro. YouTube tem isso. Nós estamos aqui nos comunicando, por quê? Porque vocês, em algum momento, tiveram interesse em algum tema semelhante e YouTube direciona. São os algoritmos. A mesma coisa faz Facebook. Então, nós começamos a participar de mundos bastante, digamos, claros e que estão separados de outros. Tem pessoas à nossa volta que pertencem a outros mundos. Para quem tenha interesse em ver como isto funciona, tem um canal que está em espanhol, infelizmente, para o brasileiro, mas quem entende espanhol tem legenda, quem tiver interesse, que é Esquizofrenia Natural, e tem um vídeo excelente sobre amor ao que não vemos, onde ele discute coisas como, por exemplo, os casamentos com seres de anime, com personagens de anime. Então, como a gente pode ver, isto está aumentando muito. E claro, temos
finalmente, os jogos interativos como Second Life, e agora a dona da Second Life, a empresa, né, está desenvolvendo Samsara. Por quê? Porque a plataforma Second Life, o algoritmo Second Life, ficou pequeno para tudo o que eles querem criar. A gente coloca os óculos de realidade virtual e vai. Ainda não temos nada que nos conecte diretamente. Mas aqui vou dar outra dica. Para quem tenha interesse em saber até onde isto pode chegar, digamos uma parte, assistam Striking Vipers na última temporada de Dark Mirror. É simplesmente fantástico, porque aí eles utilizam uma interface que realmente conecta a mente do jogador e manda ele para dentro do jogo. Então, quer dizer, isto é uma tendência. Muito bem, mas até aqui estamos falando de realidade, digamos, física, por ser assim, ou dentro de um computador. Mas a pergunta, como estamos no canal de magia, é: existe alguma coisa semelhante no mundo da magia? E a resposta para isso é sim, existe, sempre existiu. O mundo da magia, basicamente, é uma realidade aumentada. Mais ou menos do que eu me lembro que eu falei uma vez para meu irmão, quando ele me perguntou o que tinha mudado na minha vida, eu falei: meu mundo se multiplicou por 7. Isto é mais ou menos assim. Ou seja, nós temos 1/7 que é a realidade física e 6/7 que são realidade aumentada no mundo da magia. Também quer dizer, nós entramos em contato com realidades, criaturas, mundos completamente diferentes. O negócio é como navegar por esses mundos, né, que é bastante complexo. Também. Qual é o método tradicional? Eu vou descrever primeiro, como faço sempre, o método tradicional. E depois vamos para a parte mais moderna, ou que seria mais divertida. O método tradicional é que nós entramos em contato com estes mundos ou estas criaturas em estados alterados em momentos determinados. Ou seja, eu crio um ritual, por exemplo, e nesse ritual eu chamo, invoco, chamo um determinado ser ou seres para que façam certas coisas, para que me dêem certo conhecimento, enfim. Ou posso entrar em um estado alterado de consciência através de meditação, ervas, etc., e viajar esses mundos e me encontrar com certo... Enfim, isso é o normal que se faz na magia. Mas não estamos falando disso. Isso é o que todo mundo faz, mas estamos entrando num momento aqui no mundo em que a realidade virtual começa a se misturar com a realidade diária, e esse é o ponto interessante. Então agora a minha pergunta é: tem forma de que a realidade aumentada da magia entre em contato com a nossa vida diária sem a necessidade de um ritual? Antigamente diríamos que não, mas esse não era para proteger as pessoas e às vezes a cordura do próprio mago. A realidade é que sim, desde sempre existiu. Os nossos planos se entrelaçam. Então é fácil que essa realidade aumentada entre no plano, digamos, material. Por que não é tão comum? Por que a maior parte das pessoas não percebe isso? Porque há uns 1000 anos a gente entrou no que se chama a noite. Isso vocês podem encontrar, de novo, não é parte esotérica, é teoria do desdobramento dos tempos do físico Jean-Pierre Garnier Mallet, tá bem? Teoria de física, publicada em revista científica. Entramos, segundo Garnier Mallet, num lugar chamado a noite. É dizer, os tempos se afastam muito, e quando os tempos se afastam, quer dizer que os espaços onde as realidades temporais são diferentes começam a se afastar. E então fica muito difícil para as criaturas interagir entre elas, entre esses tempos diferentes. Quando digo tempo, se entenda, não é passado, presente e futuro, embora se utilize essa terminologia. É como que aqui o tempo transcorre com uma velocidade e nessa outra realidade transcorre um pouco diferente. Só que se é um pouco diferente, basta para que eu não consiga enxergar. Então tenho que me encontrar com essas criaturas num estado alterado, que consiga vencer essas barreiras. Claro que alguma dessas criaturas, esses seres, tem tecnologia que consegue se comunicar e atravessar essas diferenças temporais, tá vendo? Os custódios são os primeiros a fazer isso, mas tem muitos outros. O que acontece aqui? Ultimamente, os tempos começaram a se comprimir e agora as realidades estão entrando uma dentro da outra, então estamos começando a ter um monte de fenômenos paranormais que a nossa mente, por enquanto, vai bloqueando, mas que acontecem. Se você começar a prestar atenção, o que dizia César Hernandes, tá? A realidade é frágil, ele termina todos os vídeos assim, ele não sabe a razão que ele tem. Que palavras certas, que ele falou, né? Que palavras certas que ele falou. A realidade é frágil, porque as realidades estão se comprimindo. Então,
o plano astral neste momento está entrando dentro do plano material e então nós temos muito mais acesso a esse plano e, portanto, a questão é como podemos aproveitar esse acesso. Podemos ter uma interação permanente? Podemos realmente viver parte do tempo aqui e parte do tempo em outra realidade aumentada? Resposta, sim. Muitas vezes você me pergunta como que eu faço algumas coisas. E por que eu faço isso? Parte do tempo estou aqui e parte do tempo estou numa realidade diferente. Também que são muitos anos de treinamento, mas agora está muito mais fácil. Então isso vamos ver um pouquinho mais para frente, né? Mas dá para fazer. E essa é a forma em que muitos magos trabalham hoje e que dá um grande poder para eles. Porque a realidade aumentada tem muita mais informação. O contato fica muito mais fácil e, portanto, entrar em contato com certos seres que podem nos ajudar fica extremamente mais fácil. E é interessante por quê? Porque então a gente não se restringe a um contato pontual. Vem aqui porque eu te preciso agora. Não, você tem um contato permanente. Você se lembra, não sei se vocês viram o vídeo onde eu falava de Clark Ashton Smith, o lado negro. Eu falei, quando eu tive que começar a trabalhar com as criaturas do lado escuro, elas já me conheciam, porque eu tinha passado anos explorando, viajando na minha cabeça. Nesse momento usava estado alfa, tudo, explorando, vendo o que tinha nas dimensões escuras. Então, quando eu comecei a trabalhar, foi fácil entrar em contato com essas criaturas agora em plano de trabalho. Depois, naturalmente, com o tempo, quando tudo foi se modificando, eu comecei a poder trabalhar com servidores, com familiares, etc., que eu não consigo enxergar, mas eu consigo sentir. Outras pessoas podem realmente enxergar. Então você começa a ter familiares, espíritos familiares, entrar em contato com entidades que podem te ajudar. Aí isso podemos falar em outro vídeo, mas estivemos falando um monte de coisas até agora. Já falamos de espíritos familiares, temos vídeos sobre isso. Já falamos de companheiras e companheiros astrais, namorados astrais, temos vídeos sobre isso. E ultimamente estamos falando dos custódios, né? De como entrar em contato com seres, os Elohim, que podem nos ajudar, etc., que podem facilitar as coisas para nós. Então isto já vem se plasmando. Agora o negócio é, dá para montar isto como se fosse uma coisa relativamente simples de utilizar no dia a dia? Leva um tempo, mas a resposta é sim. E como resolvemos isto? Através de contato com alguns seres, como os familiares, que são espíritos que nos servem ou que formam parte do nosso entorno, tão reais quanto um amigo ou uma amiga, ou com os custódios que estávamos falando antes, seres extremamente poderosos que podem modificar a nossa realidade num instante. E o negócio não é só contactar num ritual, e sim estar em um contato permanente. Este é o momento em que o mundo virtual começa a se aplicar também ao mundo da magia, como sempre, mas agora com muita mais intensidade. O mundo virtual também existe no mundo mágico? Sim. É fácil de operar? É simples, não é fácil. Mas para o mago que quiser, o estudante de magia que quiser, tem que saber que sim, ele pode ter uma vida onde tenham criaturas em volta dele, que estão permanentemente com ele, e que ele pode estar desdobrado em vários lugares e acessar diferentes realidades. E com isso, grande conhecimento. Claro, isto pode se aplicar a diferentes áreas. Amor, trabalho, saúde, etc. E então, o que eu vou fazer? No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho de como fazer uma aplicação. Como nós aplicamos todo este conceito de realidade aumentada ao trabalho mágico do dia a dia ou à nossa vida diária, como vocês quiserem. Gente, um prazer estar aqui com vocês, dividindo todos estes temas que me apaixonam. E realidade virtual aumentada é um tema que está super interessante neste momento. Tchau Deus, estão de acordo? A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.